A paz de Cristo, amém? Graças a Deus. Lembrando um versículo bíblico em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18, que disse que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dai graça é algo que Deus se agrada, é darmos graça. E quando não damos, deixemos de agradar a Deus, porque o agradecimento é um ato de reconhecimento de que tudo que acontece em nossa vida, que seja boas ou más ao nosso entendimento, sempre é e sempre será permissão de Deus. É por isso que a Bíblia diz o seguinte, que não cai uma folha da árvore se não for pelo consentimento de Deus. E aí diríamos nós nesta manhã, tem algo mais insignificante para nós do que o cair de uma folha? Se nós olharmos para uma árvore e vermos nela as folhas caindo, para nós é coisa normal, é coisa natural, não nos surpreende. Mas segundo a Bíblia, nenhuma daquelas folhas cairiam se Deus não desse o consentimento. É por isso que Deus sempre, Ele estará no controle de todas as coisas, as grandes, as pequenas, as fáceis, as difíceis, e assim sucessivamente. E eu queria passar para os irmãos aqui, eu senti de Deus nessa noite, e eu acordei um pouco preocupado de passar essa palavra para os irmãos. É o seguinte, Deus me fez saber o seguinte, que a igreja de Itamaraju, o campo de Itamaraju, tem passado um processo muito difícil. Processo esse que, inclusive, atingiu o nosso pastor, o nosso líder, que pastoreia a igreja no dia a dia, que é o pastor Washington. E a gente sabe as dificuldades que o campo vem tendo com este clima meio tenso. E eu queria passar para os irmãos nessa manhã, para pedir à igreja a necessidade do nosso pastor, ele ter mais apoio, ele ser mais compreensível por cada um de nós. A gente vê que há pessoas que às vezes até fazem certas cobranças, como se tudo está no normal. Mas uma coisa é certa, se está no normal para fulano, pode não estar no normal para cicrano, ou para beltrano. O que nós queríamos dizer nessa manhã, é a precisão de darmos as mãos, nesse momento crucial, nesse momento difícil. Eu não conto as vezes que eu já vi aqui, vocês já viram, o pastor chorar, derramar lágrimas, mas com razão, não é brincadeira, enfrentar o que ele tem enfrentado e tentando dar conta ainda do recado. Porque, irmãos, se nós formos pensar, se acontecesse com um membro da igreja, até com o obreiro da igreja, a situação era mais fácil. Era mais fácil por quê?
Porque mesmo sentindo a mesma dor e o mesmo sentimento, pelo menos seria uma pessoa que não teria este peso e esta carga tão pesada que é a igreja, para poder conduzir. E vocês sabiam que além de sofrer com um problema pessoal, familiar, terá que enfrentar o problema de alguém, que também compartilha os seus problemas, e às vezes nem olha para o problema que o pastor está passando. E o pastor não é anjo, ele não tem asas, ele não veio dos céus, ele nasceu de um ventre, ele é uma pessoa normal como qualquer um de nós, tem suas dores, seus sentimentos, seus pensamentos, e às vezes a gente não para pensar, às vezes ainda critica, joga pedra, mas diríamos nós, se fosse comigo ou contigo, será que nós estaríamos dando conta do recado? Demonstrar que está tudo bem, quando no íntimo não está tão bem assim, porque por dentro a alma chora. Nós, no dia 12 de julho, 12 de novembro, faria 4 meses, menos hoje é 2 para 12, 10, menos 4. Então nós temos aí 110 dias, certo? Então pedir aos irmãos a compreensão, se o pastor não pode atender dentro de todas as necessidades que você gostaria que fosse atendido. Alguém poderia até dizer, mas pastor, então não seria viável, já que ele não está suportando, então seria uma outra pessoa. Mas o trabalho da obra de Deus não se faz pelo que eu acho, pelo que eu entendo ou pelo que eu vejo, mas é pelo que Deus define. Tudo é na hora de Deus, é no momento de Deus. No momento agora, com certeza, nós precisamos darmos o apoio ao pastor Uoz. Precisamos estendermos as mãos para ele. E às vezes alguém pensa que trocando é a solução, e às vezes não é a solução. E às vezes não terá o êxito que alguns às vezes gostaria que tivesse. Eu queria dizer aos irmãos que uns dias atrás aí, uma pessoa aproximou-se de mim e disse o seguinte, assim, pastor Mazedon, o senhor acha que o pastor Washington ainda tem coragem de casar? E eu fiquei surpreso, e eu mandei ele repetir a pergunta. E ele disse, o senhor acha que o pastor Washington ainda tem coragem de casar? E eu disse para essa pessoa o seguinte, assim, olha, eu vou fazer uma pergunta ao inverso. Eu vou inverter a pergunta que você me fez. E eu disse para essa pessoa o seguinte, se você estivesse no lugar do pastor Washington, você casaria? Se fosse você, o Washington, você decidiria casar outra vez? E depois eu respondi para ele e disse assim, sabe por quê? Porque a coisa mais fácil é decidir sobre a vida de alguém. Agora, decidir sobre a nossa própria vida, isso aí é que é o difícil. E eu ainda citei o que disse Jesus, quando Jesus disse, o que diz os outros ser o filho do homem? E todos os discípulos levantaram e disseram, uns diz que tu és João Batista, Elias, ou alguns dos profetas. Facinho, responderam raspo, quando se trata da vida alheia. Mas depois ele disse, e vocês, o que acham que eu sou? Dentro de vocês pensam o quê? A coisa foi invertida, porque aí não dependeria o que os outros achassem, mas do que eles pensassem.
pessoalmente. Então, irmãos, eu quero dizer nesse momento, até o momento que for da vontade de Deus, eu queria dizer ao pastor Washington que nós estamos com ele, certo? E muito bem, e o que depender de cada um de nós iremos fazer para ajudar esse servo de Deus, porque cada noite que passa, cada dia que se finda, é mais um ato de solidão que acontece, porque a ausência vai se tornando mais longa. Mas estamos aqui, pastor, para chorar com você. Eu senti muito forte. É como se Deus me falasse o que o pastor está passando intimamente dentro dele. Mas mesmo assim, ele está demonstrando ser forte perante a igreja. Então nós iremos nos unirmos e vamos reconhecer e considerar que o momento é de ajuda e de amor fraternal. Eu queria pedir a todos vocês que nos unimos. O diabo perdeu mais uma batalha. Ele não perdeu uma batalha porque o Senhor chamou a tua serva. Não, ela foi para o paraíso. Ele perdeu uma batalha porque depois do chamado, ele pensou que a igreja não resistiria, que a igreja não se uniria, que a igreja não formaria esta unidade espiritual como se formou. Então o campo de Itamaraju está de parabéns. Nós iremos continuarmos assim. Vamos congregarmos mais. Vamos unirmos mais os nossos compromissos com Deus. Não vamos precisar pegar no pé para poder congregar, para poder contribuir, ser fiel, dizimário. Não. Vamos assumir esta responsabilidade pessoalmente e na responsabilidade de servo e de serva de Deus. Por isso, eu queria dizer aos irmãos, e é a minha oração: Senhor, prepare uma Rebeca para o teu servo. Aleluia. É a minha oração. E quando isso acontecer, eu quero dizer o pastor Washington, quando ele participar, não será nenhuma afronta. Nenhuma afronta. Estamos orando por isso e sabemos o quanto ele está precisando, porque não é fácil sair de onde ele estava para voltar a um convívio de lá que ele não fazia, que tinha alguém que fazia por ele. Ele disse aqui na quinta que ele está dormindo 2, 3 horas por causa do filho, aquela dificuldade toda. Mas nós estamos orando. A vitória é grande, não será, já está sendo grande, porque Deus está no controle de todas as coisas, amém? Uma forte salva de palmas, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.